O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, especialmente também quem nos acompanha pelas nossas redes sociais, a nossa salvação. Nós estamos celebrando o domingo da Páscoa na ressurreição do Senhor. Depois de uma caminhada que fizemos com o tempo quaresmal, tempo de 40 dias, um tempo necessário para uma boa preparação, para uma transformação de vida. 40 é sempre um número muito simbólico, sobretudo no contexto bíblico. Um tempo de apelo forte à mudança de vida e à conversão. Espero que essa caminhada que você fez ao longo desses 40 dias tenha desembocado realmente numa experiência pascal, uma experiência viva com Jesus. Os frutos daquilo que você vivenciou ao longo dos 40 dias, você possa estar colhendo desde agora. Porque tem pessoas que passam a quaresma, mas não vivem a experiência pascal. Ficam na quaresma. É quaresma sem Páscoa. E a quaresma não tem uma finalidade em si mesma, ela é em vista de. Nasceu, logicamente, dentro de um contexto catecumenal, na preparação dos eleitos para receberem, na preparação, né, para receberem os sacramentos, a iniciação cristã, que era dada na noite santa, na santíssima noite, na vigília pascal. Ali eram dados os sacramentos do batismo, crisma e eucaristia.
E assim se dava a iniciação cristã. Depois de todo um processo e todo um caminho de preparação, chegava-se nesse momento, nesse ponto auge. Ali se dava então a iniciação cristã. Então a dinâmica quaresmal nasce dentro desse contexto. E precisamos então chegar à Páscoa. Nós abríamos domingo passado, na celebração do Domingo de Ramos, a grande semana, assim chamada Semana Santa. Encerramos o período quaresmal na quinta-feira. E ali, na quinta noite, na missa em Cena Domini, na missa da Ceia do Senhor, nós abrimos o sacro tríduo pascal do Senhor na sua paixão, morte e ressurreição. O primeiro dia foi na sexta-feira. O primeiro dia não é na quinta, como muitos acham que é apenas uma abertura, que antecipa os fatos que virão, logicamente, na sequência, claramente, que a ceia do Senhor aponta para a realidade da sua paixão, morte e ressurreição. Toda vez que nós celebramos a ceia do Senhor, é essa realidade que se faz presente em nossa vida. Celebramos então o primeiro dia do tríduo na sexta-feira santa, no sábado santo, na sepultura do Senhor, no segundo dia, e entrando já no arco do tempo pascal, com a vigília pascal, e hoje o terceiro dia do tríduo, que nós iremos encerrar na missa vespertina, a missa à tarde e noite, nós encerramos assim o chamado tríduo pascal. E entramos na oitava da Páscoa, que vai se estender até o próximo domingo, que será o domingo in album, que significa o domingo em vestes brancas, onde os que foram batizados na vigília pascal irão depor as suas vestes. Naquele tempo eles ficavam com as vestes brancas durante todo o período ali da oitava, e no domingo era feita a deposição, era tirada a veste branca, porque uma semana eles já tinham sido reconhecidos e acolhidos pela comunidade. Então agora é o momento de deposição das vestes brancas. Então o domingo in album, album é branco em latim, então o domingo em vestes brancas será no próximo domingo. E por isso também nós podemos desejar feliz Páscoa nesse arco de 8 dias, na oitava da Páscoa, porque um dia só é pouco para celebrar tão grandiosíssimo evento e acontecimento, então se estende por 8 dias. Então é essa experiência de vida nova que nós somos convidados, irmãos e irmãs, a acolher, a experimentar e a viver. E você se preparou bem no tempo quaresmal, o dia de hoje, e agora os 50 dias de Páscoa, como se fosse um único domingo, como diz também a igreja, você então irá viver bem esse tempo, experimentando a força da ressurreição em sua vida, que é uma força transformadora. Nós ouvimos em Atos dos Apóstolos, que é o texto que nós vamos estar ouvindo ao longo desses 50 dias, os Atos dos Apóstolos hoje abre com o apóstolo Pentecostes, com o anúncio de Pedro, que nós chamamos de querigma, em grego, querigma, como a gente fala em português, o querigma, o primeiro anúncio. Então Pedro anuncia que Cristo não ficou na cruz, nem ficou na morte. Cristo passou pela cruz, passou pela morte, mas ressuscitou. O Pai não o deixou entregue à morte, deu-lhe a vida. E ele, consequentemente, o Pai, ao dar a vida ao Filho, concede também a cada um de nós a vida em plenitude. Este é o grande anúncio, este é o belo anúncio, necessário anúncio nesses dias em que vivemos. E este anúncio de que Cristo vive, Cristo está ressuscitado, gera a alegria mais genuína em nossos corações. No mundo que hoje está marcado pela tristeza, a gente vê isso, não é? Diante da realidade que vivemos hoje, marcada por guerras, por violências, por tanta coisa que está acontecendo, às vezes aos nossos olhos, inclusive, e a gente indiferente, já estamos tão insensíveis à dor e ao sofrimento do mundo, que passa simplesmente, a gente já não percebe. Mas há uma onda de tristeza, infelizmente, que não coaduna, não combina com o jeito, com o estilo de ser cristão, de seguir Jesus. É verdade
que a gente não vai poder eliminar a tristeza e o sofrimento da nossa vida, mas é verdade que nós devemos fazer como Jesus, dar um sentido, um significado, e fazer dos nossos sofrimentos, das nossas dores, sinais de vida nova e ressurreição. E fazer também das dores do mundo lugar onde brota a vida, onde brota a ressurreição. E nos surpreendermos como Maria Madalena se surpreende ao ver o túmulo vazio. Porque Deus sempre nos surpreende, irmãos e irmãs. Nos deixemos tomar por essa surpresa, onde a gente acha que não pode brotar a vida, pois dali brota a vida. Quem diria que um túmulo poderia brotar a vida? Me digam, quem diria que alguém que morreu de forma tão cruel e violenta numa cruz poderia estar vivo? Me digam, é Deus que traz a surpresa, nos surpreende constantemente, fazendo brotar vida de onde a morte parece imperar. Pois nós sabemos que Cristo vivo, ressuscitado, vencedor, glorioso, é Ele que tem a palavra da vida. A morte não pode mais segurá-lo, não pode mais detê-lo. É isso que Pedro hoje proclama no seu querigma. E é isso que nós somos convidados a proclamar para o mundo envolvido em morte, em trevas, o mundo envolvido na dor. É neste mundo que nós somos, como cristãos, convidados a mostrar a força do ressuscitado, como fizeram os primeiros que seguiram os passos de Jesus. Tanto Pedro, João, como discípulo amado, Maria Madalena e as demais mulheres, que foram as primeiras a receber o anúncio, em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os momentos, somos convidados a proclamar que Cristo vive, que o Senhor impera, que a morte foi vencida, que o pecado foi vencido, que a maldade humana foi vencida pela cruz do Senhor. Então é esta verdade que nós somos convidados a proclamar, não só nesta liturgia, mas proclamar com a vida. Como você vai viver o seu dia a dia? Se você fez de fato uma experiência, ou faz de fato uma experiência com Cristo vivo e ressuscitado, você perceberá que a sua vida não pode ficar na mesmice. Que a sua vida não pode ficar na mediocridade. Porque também diz o anúncio de Pedro, que esse Jesus passou pelo mundo e passou fazendo bem. E fez bem todas as coisas. Nós que por aqui passamos, temos uma missão, temos responsabilidades, temos compromissos, e não vamos fugir dos compromissos, das responsabilidades que temos, de tornar esse mundo mais humano e mais ditoso, de despertar no coração das pessoas a esperança, que está cada vez mais mirrada, e que parece se apagar no coração humano. Pois bem, celebrar a ressurreição do Senhor é celebrar que a esperança vive, e a esperança deve viver em nossos corações e deve nos impulsionar para sermos pessoas melhores e tornarmos esse mundo melhor. Porque quando eu me torno melhor, eu também torno o mundo melhor. Quando eu saio da mediocridade, o mundo também sai da mediocridade. Quando eu saio da mesmice, sabe aquela coisa que a gente faz de forma enfadonha, arrastada, quando eu saio disto, tudo também muda. É preciso encontrar o sentido e a razão de todas as coisas. E o sentido e a razão de todas as coisas estão em Jesus. Eis que faço novas todas as coisas, diz o próprio Cristo no livro do Apocalipse. Então é hoje que o Senhor quer fazer novas todas as coisas. E quer nos renovar, nós que passamos pelas águas batismais, como nos falou a carta de Paulo aos Colossenses. Nós que estamos associados a Cristo na sua morte, na sua paixão, morte e ressurreição. Quando fomos batizados, somos mergulhados nesse mistério. E passando pelas águas, recebemos em Cristo a vida nova, a vida em plenitude. Então, alegremos-nos, como diz o salmista hoje, porque esse dia o Senhor fez para nós. Então isso deve gerar, quero insistir com isso, deve gerar alegria e exultação em nossos corações.